Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Conversando sobre ética no serviço público, nós vamos tratar hoje do sistema de gestão da ética. Na verdade, o nosso tema vem a ser o estudo do Decreto 6.029 de 2007. E esse decreto, qual é o papel dele? Qual foi a função desse decreto? Coube a ele, decreto, instituir o sistema de gestão de ética. Então, repare bem. A primeira ideia que você tem que ter em mente, é o seguinte. Deixa eu só fazer aqui. A ideia desse decreto foi criar dentro do Executivo um sistema de gestão. Então, aquela história, você tem o Código de Ética, mas paralelo ao Código de Ética, que vai tratar das normas sobre ética, você foi criado um sistema, justamente como é que essa ética será controlada e será aplicada. O papel desse sistema justamente é esse, é criar mecanismo para aplicação das normas sobre ética e principalmente no controle da atividade do servidor, do agente público, sob o prisma da ética. Então esse é o papel da aula de hoje, é a gente tratar desse sistema de gestão. E o artigo 1º do nosso decreto estabelece o quê? Em primeiro lugar, o que a gente acabou de ver, fica instituído o sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal. Ora, como foi dito, o decreto teve essa função. Mas qual é a finalidade do sistema? Repare que o decreto, logo no artigo 1º, determina qual é a finalidade do sistema, por que existe o sistema. E a finalidade do sistema é qual? A finalidade do sistema é promover a atividade que dispõe sobre a conduta ética. Quando se fala promover atividades, é controlar, incentivar que o servidor cumpra as normas da ética, divulgá-las. Isso que é a promoção de atividade. São todas as atividades que vão tratar de quê? Da conduta ética. São todas as atividades que uma maneira qualquer vai tratar dessa conduta ética. Então a finalidade do sistema é justamente esse, promover a atividade que dispõe sobre a conduta ética. Agora, um detalhe que é muito importante é promover a atividade que dispõe sobre a conduta ética aonde? No âmbito do Executivo Federal. Esse decreto, ele só vale para o Poder Executivo e para o Poder Executivo Federal. Aqui alguns detalhes muito importantes. O primeiro detalhe importante, e aí eu deixo um pouquinho o slide de lado para a gente poder bater papo, é você reparar que a gente está tratando de um decreto. Então vamos para a aula de Direito Administrativo, vamos lá para o Direito Administrativo. O que o Direito Administrativo nos ensina? O Direito Administrativo nos ensina de que quando a gente está tratando de decreto, decreto é o quê? Deixa eu até sublinhar aqui. Para o direito administrativo, decreto é um ato que vem do chefe do executivo. Ora, se decreto é um ato que vem do chefe do executivo, significa dizer que esse decreto só vai ter âmbito aonde? Dentro do executivo. Ele não vai ter âmbito nem no legislativo, nem do judiciário. E esse decreto, particularmente, ele vai ter âmbito do executivo federal. Então ele só vale para o executivo federal. Correto? Aí vem uma pergunta que talvez você faça. Mas, Guerra, o legislativo e o judiciário não terão um sistema de ética? O legislativo e o judiciário não irão seguir a ética? Não irão controlar a conduta do servidor no que tange à ética? Irão, é claro. Mas não através desse decreto, e sim de normas próprias. O judiciário fará a sua norma, regulando o seu sistema de gestão da ética, o legislativo fará a mesma coisa. Segunda pergunta que você faz. Você disse, Guerra, que esse decreto é só para o âmbito federal. Ele só vale para o âmbito federal. Então quer dizer o quê? Que o Estado e o município não terão um sistema de gestão? Terão. Todos os municípios terão que ter um sistema de gestão. Todos os municípios terão que fazer com que seus servidores cumpram a ética. Mas isso através de normas próprias. Então, repara, o município de Rio Claro terá um sistema de gestão? Terá, através de uma norma de Rio Claro.
O município de Londrina terá o seu sistema de gestão? Terá, através de uma norma de Londrina. Então tome muito cuidado para não achar que não há um sistema de gestão de ética no legislativo nem no judiciário. Cuidado para você não achar que não haverá normas éticas no Estado e no município. Claro que terão, que não será apenas esse decreto. Esse decreto, tudo que a gente vai falar agora, vale apenas para o Executivo Federal. Combinado? Vamos seguir? Vamos agora ainda no artigo 1º. O artigo 1º, ele diz assim, ó, fica instituído o sistema de gestão da ética. A gente já viu a finalidade. A gente vai ver agora qual é a competência. Porque o artigo 1º, ele é muito importante. Ele primeiro estabeleceu que é a instituição do sistema. Segundo, ele falou a finalidade do sistema. E agora, qual é a competência do sistema? Ou seja, qual é a função do sistema? Vamos lá? Primeiro, é um sistema, não é? Então, se é um sistema, a primeira atribuição fica fácil, que é o quê? Integrar os órgãos, programas e ações relacionados com a ética pública. Então, esse sistema tem que buscar a integração de todos os órgãos públicos, de todos os programas ligados à ética pública e de todas as ações ligadas à ética pública. Essa é a primeira função do sistema. Segundo, contribuir. Vamos sublinhar aqui o verbo contribuir. Para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais. Vamos devagarzinho? Primeiro, é papel do sistema implementar políticas públicas. Hoje em dia, a implementação de políticas públicas está absolutamente em moda. Isso não é nem moda, talvez a palavra moda não seja a mais adequada. Políticas públicas hoje é uma necessidade do Estado. O Estado brasileiro tem como necessidade implementar políticas públicas. Só que essas políticas têm que ter um instrumento. Então, quando a gente olha para o lado da ética, qual o instrumento do exercício dessa gestão da ética pública? Toda vez que você for implementar políticas públicas, o instrumento vai ser qual? A transparência e o acesso à informação. Então, toma muito cuidado em prova, porque se ele falar nos instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública, esses instrumentos são quais? A transparência e o acesso à informação. Combinado? Vamos seguir. Promover é o próximo verbo. Com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e a interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativa à ética pública. Então vamos devagarzinho. Primeiro agora o verbo é promover. Ele vai promover o quê? A integração das normas. Por que a integração das normas? Porque você tem que reparar que no que tange à ética, você tem diversas normas. Você tem o Código de Ética tratando de ética, a própria Lei dos Servidores tratando de ética, a Lei 8.112 trata de ética. Então é possível a interação entre essas normas. Mas não é uma interação apenas entre normas, é preciso que haja uma interação também entre procedimentos técnicos. Isso é muito importante. Toda vez que você pensa sobre o aspecto da administração, a integração de procedimentos técnicos é muito importante. Você não pode ter órgãos que tenham condutas diferentes, tenham procedimentos diferentes. Às vezes, o mesmo órgão de uma mesma autarquia tem procedimentos diferentes. Isso não é possível. E a mesma coisa, procedimentos de gestão diferentes. Então, você tem que integrar, fazer a interação de normas, fazer a interação de procedimentos e de gestão. É tanto a interação quanto a compatibilização. Fazer com que o procedimento técnico de um órgão seja compatível com o do outro órgão. É como se esses órgãos tenham que se falar, porque senão você não tem uma gestão desse serviço. Beleza? Então, repara bem, é promover a compatibilização e a interação de quê? De normas, procedimentos técnicos e gestão relativos à ética pública. Mais o quê? Articular ações com vista a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional da gestão pública. Preste atenção. Em primeiro lugar, a gestão da ética pública é uma coisa no campo histórico recente. Não é algo que havia dessa maneira organizada há 100 anos atrás.
Então é preciso o quê? Que haja um incentivo para essa gestão da ética pública. E segundo, ao incremento disso, tanto incentivo quanto incremento. Então é preciso que venha articular ações que vai buscar isso aí. Beleza? Agora, uma dica, se preocupa muito com os verbos, tá? Na nossa prova, como é uma prova objetiva, como é uma prova literalmente objetiva, a ideia nossa é olhar para os verbos. Então, integrar, contribuir, promover, articular, sempre tem a ideia de uma meta a ser alcançada, né? Uma ação a ser feita, e essas ações a gente vai ter que entender e decorar as palavras justamente por causa da nossa prova. Então, não esquecer que a competência do sistema é na integrar, contribuir, promover e articular. Beleza? Vamos seguir? Continuando agora. Artigo 2º. Olha, se eu estou diante de um sistema, é porque esse sistema é formado por vários órgãos. Então, a ideia do sistema de gestão é a gente ter o quê? Diversas normas que vão tratar da matéria. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as normas desse sistema? Primeiro, quais são os órgãos, que integram esse sistema? São 3. A Comissão de Ética Pública, as comissões de éticas e as demais comissões de éticas equivalentes. Como assim? Em primeiro lugar, você tem uma comissão de ética pública, que é uma comissão bem genérica. Essa comissão foi instituída pelo decreto de 26 de maio de 99. É assim mesmo, tá? Esse decreto não tem número. Ele é o decreto de 26 de maio de 99, que ele criou a Comissão de Ética Pública, uma comissão bem geral, como a gente vai ver. Depois você teve as comissões de éticas criadas pelo Código de Ética, que é o decreto 1171. E fora isso, você pode ter comissões de éticas dentro de cada órgão. É possível que dentro de um órgão, de uma autarquia, ou dentro da própria autarquia, você tenha comissões de éticas. Então, na verdade, são 3 órgãos. A Comissão de Ética Pública, que é a principal para a nossa prova nesse ponto. Daqui a pouquinho vai ter uma série de atribuições dessa Comissão de Ética Pública, que é uma comissão geral, ela serviria para todo o Executivo. As comissões de éticas do Código de Ética, e é possível a criação de outras comissões de éticas dentro de órgãos ou órgãos equivalentes à comissão de ética. Às vezes, ela tem a função de ser uma comissão de ética, mas não com um nome. Beleza? Então, o artigo 2º, que você tem aí na sua íntegra, ele diz isso, que integra no sistema de gestão da ética pública a Comissão de Ética Pública, a gente acabou de ver que a CEP, essa sigla CEP vai aparecer muito para a gente. Então é bom que a gente marque aqui essa sigla, tá bom? Porque vai aparecer mais de uma vez para a gente. As comissões de éticas do decreto 1171 e as demais comissões de ética. Só um detalhezinho aqui, meio bobo, mas que você pode ficar na dúvida, então é preciso enfrentar. O inciso 3º fala em entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Ora, quando ele fala em entidades e órgãos, é você lembrar que quando ele fala de órgãos, ele está falando da administração direta. E quando ele fala em entidades, ele está falando da administração indireta. É você lembrar da aula de direito administrativo que os órgãos não têm personalidade jurídica, enquanto que as entidades, que são os entes, eles têm personalidade jurídica. Então, os órgãos não têm personalidade jurídica, enquanto que as entidades são detentoras de personalidade jurídica. Beleza? Vamos seguir? Outra coisa importante agora está no artigo 3º. Eu não sei se você está reparando que a finalidade nossa aqui é pegar os artigos e dissecar. Fizemos com o artigo 1º, fizemos com o artigo 2º, vamos agora para o artigo 3º. Para lembrar do artigo 3º, para a gente poder entrar no artigo 3º, eu tenho que lembrar que o artigo 2º falou para a gente o quê? Que nós temos 3 órgãos, não é isso? Nós temos o quê? Nós temos a Comissão de Ética Pública, as comissões de éticas e as demais comissões. Aí na tela aqui para você lembrar. O que a gente vai agora ver é cada uma delas. E no decreto do sistema de gestão, a mais importante é a CEP.
Então, na aula de hoje, a mais importante é essa Comissão de Ética Pública, que a partir do artigo 3º, a gente vai dissecar. Então, a CEP, a Comissão de Ética Pública, ela é integrada por quê? Por 7 membros. Aqui, nessa figurinha que você vê na sua tela, tenta mostrar isso, que são 7 membros. Então, se alguém perguntar, são 7, e são 7 brasileiros. Por que 7 brasileiros? Porque a Constituição diz que para ocupar cargo, emprego e função, em princípio, tem que ser brasileiro. E aqui é uma função pública, então são integradas por 7 brasileiros. Beleza? Vamos lá. São 7 brasileiros que preenchem os requisitos. Quais são os requisitos para fazer parte da Comissão de Ética? Os requisitos são idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Então tem que ter idoneidade moral, sim, porque não faz sentido um membro da Comissão de Ética não ter idoneidade moral. Ter reputação ilibada, o cara pode, por exemplo, não pode ter uma condenação penal por crime contra a administração. Imagina, uma pessoa condenada por crime de corrupção fazendo parte da Comissão de Ética. Não faz nenhum sentido. E mais o quê? Uma notória experiência. É claro que é uma questão um pouco subjetiva, notória experiência, mas tem que ser aquilo que para todos, não, isso aí tem experiência, está no serviço público há 20 anos, trabalhando em função de gestão, já foi diretor de órgão, já foi presidente de autarquia, quer dizer, ele tem uma larga experiência em administração pública. Beleza? Esses são os requisitos, mas vamos continuar dissecando o artigo 3º. Agora tem um detalhe aqui que é importante. A CEP, a Comissão de Ética Pública, os membros são designados por quem? Pelo Presidente da República. Deixa eu sublinhar isso aqui. Quem escolhe os membros da CEP é o Presidente da República. E ele escolhe para mandato de quê? Ele escolhe para mandato de 3 anos. Então ele vai escolher para um mandato de 3 anos. E esse mandato de 3 anos tem que ser um mandato de 3 anos não coincidentes. Por quê? Porque a ideia é fazer com que essas pessoas entrem em momentos diferentes. Porque senão, o que acontece? Se os 7 entrassem de uma vez só, eles sairiam de uma única vez. Portanto, seria o mesmo presidente que iria nomeá-los, porque esse é sempre o mesmo, todos os 7 serão nomeados pelo mesmo presidente. E quando você fala que o mandato é não coincidente, a ideia é permitir que você possa ter nomeações de presidentes da República diferentes. Então, por exemplo, um foi nomeado em 2015, outro nomeado em 2016, outro nomeado em 2017, outro nomeado em 2018. Então, pode ser que sejam presidentes diferentes ou cenários políticos diferentes que o país está vivendo. Então, é evitar que os 7 entrem e saiam ao mesmo tempo. Eles tenham entrado em anos diferentes. Por isso a ideia de não coincidentes. Então, voltando para cá, você precisa ter essa ideia. Mandato de 3 anos não coincidentes. Permitida o quê? Permitida uma única recondução. Então, mandato de 3 anos não coincidentes. Permitida o quê? Uma única recondução. Beleza? Vamos seguir? Então, o caput do artigo 3º da íntegra está aí na sua tela. A CEP será integrada por 7 brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência em administração pública, designados pelo presidente para mandato de 3 anos, não coincidente, permitida uma única recondução. Tá joia? Esse finalzinho é importante aqui. Vamos agora para o artigo 3º para o 1º, que vai dizer o seguinte, olha, a atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para os seus membros. Então, a atividade na CEP é uma atividade sem remuneração. Olha a figurinha aqui embaixo. Tá? Opa. Eu coloco a figurinha aqui embaixo para deixar claro o quê? Que é sem remuneração. Beleza? Não tem dinheiro ali. E é considerado o quê? Um serviço de relevante serviço público. A prestação da função na CEP, você ser membro da CEP, é considerado um relevante serviço público. E ao ser considerado um relevante serviço público, é uma atividade não remunerada. Muito importante isso, não enseja qualquer remuneração. Muito cuidado com isso em prova. Beleza? O presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da comissão.
que é isso? O que quer dizer que ele vai ter o voto de qualidade? O que é voto de qualidade? Voto de qualidade é o voto de desempate. Então o presidente vai ter o voto de qualidade. E o que é o voto de qualidade? O voto de qualidade é o voto de desempate. Beleza? Quando eu penso no voto de qualidade, eu estou pensando no voto de desempate. E para terminar, o artigo 3º, parágrafo 3º, diz assim: os mandatos dos primeiros membros, serão de 1, 2 e 3 anos estabelecidos no decreto de designação. O que é isso? Que os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos. Repara bem, como é que é o mandato na CEP? O mandato vem a ser de quê? 3 anos, não é isso? Segunda coisa importante, esse mandato é um mandato o quê? Não coincidente. Quando é que a CEP foi criada? Em 2007. Então, para que o mandato fosse não coincidente, seria preciso o quê? Que os primeiros membros tivessem mandato de 1, 2 e 3 anos. Por quê? Porque olha que coisa interessante. Um membro teria mandato de 1 ano. Então, se ele tem mandato de 1 ano, ele entrou em 2007, sairia quando? Em 2008. Quem assumir em 2008 já passa a ter mandato de quê? De 3 anos. Por quê? Porque os primeiros membros é que vai ter mandato de 1, 2, 3 anos. Dá para ir aí todo mundo 3 anos. Então, esse que entrou em 2008 vai sair em 2011. O que entrar em 2011 vai sair em 2014. O que vai entrar em 2014 vai sair em 2017. Mas os primeiros mandatos serão de quê? 1, 2, 3 anos. Então, vemos de 1 ano. Vamos agora para 2 anos. O que entrou em 2007 vai sair quando? Em 2009. O que entrou em 2009 vai sair quando? Em 2012. O que entrou em 2012 vai sair quando? Em 2015. O que entrou em 2015 vai sair quando? Em 2018. Mas não é 1, 2, 3 anos? Então vai ter um que vai ter mandato de 3 anos. O que tiver mandato de 3 anos vai sair quando? Em 2010. Depois vai sair quando? Em 2013. Depois vai sair quando? Em 2016. Depois vai sair quando? Em 2019. Ou seja, você reparou que não é coincidente? Reparou que com essa fórmula, o que vai ter? Um vai entrar em 2008, outro em 2009, outro em 2010. Vai ter gente entrando em 2011, outro em 2012, 2013. Então, repara bem, vai ter gente entrando sempre. A partir do momento que você, logo no início, faz com que um grupo tenha mandato de 1 ano, o outro 2, o outro 3, você faz com que sempre tenha alguém sendo designado para a CEP. Então, você faz o quê? Você faz que, a partir daí, o mandato seja 3 anos não coincidentes. Então, você acaba garantindo que o mandato venha a ser de 3 anos não coincidente. Como é que você faz isso? Logo na origem, você amarra essa história de 1, 2, 3 anos. É claro que na nossa prova não vai cair o exemplo. Tá? O exemplo que está ali não vai cair. Mas você precisa entender para poder fixar que os primeiros membros terão mandato de quê? 1, 2 e 3 anos. A partir daí, todo mundo com mandato de quê? De 3 anos permitida uma recondução. E para a gente terminar o artigo 3º, ele está aí na sua tela na íntegra. Ele é um artigo que é muito importante. O que é mais quente no artigo 3º, o que mais cai, é essa história de que tem que ser integrado por 7 brasileiros, logo lá no caput, e o finalzinho, que o mandato é de 3 anos, permitida o quê? Uma única recondução. Só que esse é um mandato o quê? Não coincidente. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, a gente se despede aqui. Vamos dar uma paradinha, vamos dar uma relaxada, porque esse negócio é muito árduo, e a gente volta daqui a pouquinho na sequência do nosso curso.